Aqui está a lista, né? Então, qual que vocês queriam? É que aqui eu não tenho a lista, só tenho a lista... Tem 42 que está na segunda parte. Ah, tudo bem, deixa eu ver aqui. É o número 42, não tem nada, né? Já passou? Ah, tá, beleza. Para o circuito da figura 6 do 111, determine as correntes em 1 e 2, né? Determine as tensões V1 e V2 e, então o que ele quer aqui? E 1, ele não colocou aqui a direção, né? Não tem problema não, a gente coloca qualquer uma aqui. Isso deve ter sido um erro, porque note que ele colocou bonitinho aqui, deve ter sido um erro de impressão, tá? Então vou colocar aqui um sentido aqui, deixa eu só fazer, colocar um sentido decente aqui. Tá. Então, tá em azul. Tá, ele pede então I1 e I2, pede V1 e V2 e determinar a corrente IS. IS é a corrente que está passando ali na fonte de tensão, tá? Então, vamos ver como é que faz esse aqui, né? Notem que o que vai acontecer aqui. Nesse caso, já posso falar até algumas coisas, já posso falar, não sei que tem algum erro, né? Mas já posso falar que V1, né? Então presta atenção aqui, V1 é igual a 0 volts. Por quê? Por que você tem aqui? Você tem V1 e a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Então, notem que isso é um resistor que está aqui, né, de 6 ohms, mas aqui do lado, nessa parte aqui, o que você tem aqui? Em paralelo com o resistor, você tem um curto, certo? Então esse resistor aqui ele pode ser removido, certo? Para que ele seja removido, eu estou trocando ele pelo paralelo, né? Se você fizer, qual é a resistência em paralelo? Vocês lembram? Resistência em paralelo entre A e B, né? Seria produto, né, pela soma, né? Produto é 6 vezes 0 sobre 6 mais 0. O que vai acontecer? Isso aqui vai dar 0. Se é 0, é um curto, tá? Foi entendido? Então aqui eu já posso até tirar ele. Por quê? Porque eu vou precisar depois mexer com o circuito. O I2 também, eu não sei quanto é que é, mas da mesma forma que eu acabei de falar para vocês, ó, esse resistor aqui eu também vou remover, certo? A corrente vai passar toda pelo curto, né? Então, eu não sei qual é o sentido, né? Mas aqui no caso, ó, inclusive, o que vai acontecer? Notem, não vai ter corrente nenhuma, o I2 vai ser igual a 0 aqui. Por que o I2 vai ser igual a 0? Porque, olha só, não tem um cara que fecha aqui o circuito, vocês estão entendendo? Então, olha só, a corrente X está indo para cá, IS que ele chama, né? Está subindo aqui, ó, IS. Certo? Então, ela vai para a direita e vai para a esquerda, pode ser assim, né? Só para colocar um sentido. A corrente que vai para a esquerda vai ser a própria I1, né? Se eu colocar o I1 aqui, até vou mudar o sentido dele aqui de novo, vou botar aqui para baixo. Vai ser a própria I1, certo? Ok? E detalhe, vai ser também a única corrente desse circuito. Por que vai ser a única corrente desse circuito? Notem, só estou usando aqui raciocínios em cima de circuitos elétricos. Por que vai ser a única corrente? Ó,
Para cá não pode ter corrente nenhuma. Por quê? Porque aqui está o circuito aberto. Eu até falo, não pode ter corrente para a direita porque os elétrons não iam ficar caindo, né? Os elétrons não iam cair no chão, né? Eles ficaram no ar, certo? Então, como aqui está aberto, o que vai acontecer? Não tem corrente aqui. Essa corrente 2 você pode escrever que é igual a 0, né? Também não vai ter corrente aqui, nesse pedaço, certo? Então, por exemplo, aqui se tivesse uma corrente 3, o que vai acontecer? Essa corrente aqui também vai ser igual a 0, tá? Não passa nem para cima nem para baixo. Então, olha só, esse cara aqui, não é que notem, eu tirei esse 10 aqui, porque ele estava em paralelo com um curto, certo? Mas se ele não tivesse em paralelo com um curto, ele também não seria considerado, você está entendendo? Porque não haveria corrente nenhuma aqui, já que não tem nada fechando esse circuito aqui V2. Teria que ter um elemento aqui, a gente teria que ter colocado um elemento de circuito aqui, qualquer, né? Um elemento qualquer para poder ter corrente. Mas isso não existe, certo? Então não tem corrente nem aqui em cima, o I2 igual a 0, nem aqui embaixo, o I3 igual a 0. Então, se a gente quiser, digamos, desenhar o circuito equivalente, digamos assim, seria o seguinte, ó, seria esse circuito que eu vou colocar aqui, que é bem simples, inclusive. Ó, só vou botar o padrão que eu estou acostumado, para botar os 20 volts, tá? Vai ter um resistor aqui de 4 ohms. Aqui vai ter um curto-circuito. E aqui vem o terra. Por que o curto-circuito? O resistor de 6 foi removido, o curto-circuito existe, a corrente IS, deixa eu fazer uma outra coisa, a corrente IS é essa aqui. Essa é a corrente 1. E 1 vai valer quanto? Vai ser igual a IS. Ficou entendido? E 1 vai ser igual a IS. Tá? E 2 vai ser quanto? A gente já viu, e 2 vai ser 0. Tá? V1, a gente já viu que é também 0. Tá? Aqui é 0 ampere, 0 volts. V2 é a tensão, pode olhar, como não passa corrente ali, nem I2, nem a corrente 3, V2 é a tensão 20 volts. Todo mundo viu que V2 é igual a 20 volts? Olha lá. Aqui o mais, como não passa corrente aqui, aqui é o mais também. Aqui o menos, aqui é o menos também. Aqui não passa corrente também. Não é que não tenha resistência, não vai nem botar assim. Aqui eu posso dizer que não tem resistência. Aqui tem resistência, só não passa corrente. Tá? Resistência existe, só não passa corrente. Ficou entendido? Tá? Então, só falta calcular agora o IS, né? E para calcular esse IS é muito fácil. Simplesmente é o quê? IS aqui vai ser, ó, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, né? A gente sabe que aqui 4 vezes IS, lei de Ohm, né? Ok, igual a 20. Ou se você quiser fazer, ó, menos 20 mais V, tensão na resistência de 4, que é 4IS, né? É igual a 0, ou seja, 4 vezes IS é igual a 20, e IS igual a 5 amperes, certo? Então, todos os pedidos do problema foram feitos. Por que ele considera esse problema um problema, né, com asterisco? Porque tem um problema que os alunos, se não fizerem essa análise, digamos, que eu acabei de fazer, eles vão ter um monte de confusões, ele vê várias malhas, você está entendendo? Não tem que pensar primeiro. Então, se tem um curto em paralelo com um resistor, o resistor some, certo? A corrente vai passar toda pelo curto, certo? Ok? Então, é justamente o que acontece quando você tenta colocar não adianta você colocar, por exemplo, você pega lá, você tem a tua tomada ali, então, que é uma fonte de tensão.
você pega, coloca um curto em resistência com um resistor qualquer, sei lá, né? Em paralelo, né? Um resistor em paralelo com um curto. Quando você enfiar na tomada, vai explodir lá, porque simplesmente não vai passar nada pela resistência. Se você colocar só a resistência, talvez não acontecesse nada, né? Dependendo do valor, não vai acontecer nada, vai passar uma corrente ali e vai tudo ok. Porém, se você colocar um curto, ele vai passar. O que acontece? A corrente é como se a resistência é zero. Então, para você ter uma tensão constante, você teria que ter uma resistência infinita. A corrente é muito grande para uma resistência muito pequena, digamos assim. Por isso que ela queima, por isso que estoura e essas coisas. Foi entendido isso aqui? Outro. É antes ou depois? Não, eu só estou perguntando porque eu não decorei aqui. Acho que é depois. Ih, rapaz, tá faltando aqui. Deixa eu ver, tá faltando. Deixa eu ver se a minha... Não, eu sei, mas acontece que Ah, sim. Mas aqui pelo jeito tá faltando mesmo. É que ele às vezes não sincronizou. Deixa eu ver se eu estou conectado à internet. Deixa eu ver se está em outro lugar também. Não, é. Deixa eu ver se eu consigo. Olha. Bom, você lembra de onde é o 3.30? Será que era do sádico? Tá, eu pego ele lá agora, tá bom? É que aqui eu não tô... como aqui a rede deve estar conectada? Não sei se eu consigo conectar aqui. Pô, ele sincronizou e não conseguiu achar, pô. Que saco. Depois eu vejo. Em casa não vai ter problema não, que eu vou fazer com... Tá certinho, peraí. Aqui não é. Eu pego do site, só um instantinho. Oi? Não, eu pego aqui. É do sádico, né? Então só um instantinho. Eu imprimi a lista de exercícios, eu coloquei a lista de exercícios no site. Coloquei, né? Um PDF lá no site, não coloquei? Beleza. É só para confirmar que aí eu vou tentar pegar ela direto daqui em vez de... Deixa eu ver se eu consigo uma conexão. Só um instantinho. Eu também vou fazer os exercícios, né? Fazer que nem eu fiz em sinais. Lista de exercícios. Mas aqui é sinais. Lista de exercícios. Ok. Ah, obrigado. Esse aqui é melhor. Vamos lá. Deixa eu salvar isso nos documentos. Salvar. Nossa. Cadê os documentos? Aqui. Ok. 3.32. Esse aqui, né? Ah, legal. Esse aqui é bem interessante, porque ele bota um monte de fontes de tensão, né? E aí você fica um pouco confuso, porque ele pede tensão nodal, etc, né? Mas não é complicado não. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar o 3.32.
copiar, vamos lá para o nosso OneNote. Ok, então ele quer o seguinte, ele quer que a gente encontre, né, as tensões nodais V1, V2 e V3, né, se vem um V2 só, né, ele não pede nem o V3, nesse circuito da figura 3.81, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, como ele está falando em tensão nodal, eu vou marcar os nós. Então tem um nó aqui, tem um nó aqui e tem um nó aqui, certo? E tem mais um nó de referência, ok? Pô, V2 é igual a 12 volts, direto, né? A fonte está ali. V2 é a tensão entre o ponto 2, entre o nó 2 e o nó de referência. Tem uma fonte aqui, 12 volts. Legal. Que mais? Cara, olha o que vai acontecer agora. Você aqui sabe que V3, ó, você consegue descobrir usando o fato de que... Aqui o V3. Eu vou ainda encontrar o V1, não se preocupe. Mas olha que coisa interessante, né? Você aqui não precisa nem colocar corrente nenhuma nesse circuito. Olha como é que circuito elétrico é uma coisa interessante, né? Porque você aqui, de repente, se fosse tentar colocar correntes e tentar fazer um monte de cálculos, ia se confundir. E aqui não é por aí. Olha só o que você tem aqui. Ó, se você pensar aqui no nó de referência, nos nós V2 e no nó V3, olha só, quem é, sempre isso vale, pessoal. Se você tem A, você tem B e você tem C, isso que eu vou escrever sempre vale. O VAC, que é a tensão entre o ponto A e o ponto C, vai ser sempre o o VAB mais o VBC, tá? Sempre vai ser assim. E se forem várias, é só continuar, né? VAB. Por quê? Porque você vai daqui até aqui e daqui até aqui, certo? E aí você vai ter, digamos, os pontos intermediários, se você souber, ótimo. Inclusive, eu sei aqui, certo? Então, o que acontece aqui? Quem é o V3? Quem é o V3? O V3 é o V32 mais o V2 ref, digamos assim, que é o próprio V2 ref, é o próprio V2, certo? Porque é V entre 2 e a referência, tá? Então, é o próprio V2. O V32, quanto é que vale? Quanto é a tensão entre 3 e 2? Não entre 2 e 3, entre 3 e 2, quanto é que é? Nem preciso disso, mas eu estou fazendo só para a gente fazer o mais um. Eu não me pedi para eu calcular V3, mas eu estou calculando, tá? Quanto é que vai ser? Quanto é que é V32? Menos 20. Menos 20. Certo? Menos 20. Está todo mundo vendo por que é menos 20? Ok? Que é menos aqui e mais aqui. Certo? Quanto é que é o V2 ref, o V2 puro? É 12, a gente já viu isso. É mais aqui e menos aqui, 12. Certo? Então, quanto é que vai dar o V3? Quanto é que vai dar o V3? Menos 8 volts. Certo? Não precisava fazer V3, Abel. Ele não pediu V3. Tudo bem. Eu fiz porque eu vou usar o mesmo raciocínio para fazer quem? Para encontrar quem? Para encontrar o V1. Certo? Como é que eu encontro o V1? Eu posso escrever que V1, que é a tensão entre esse ponto e a referência, certo? Que é o V1. Assim como eu fiz o V3, eu não fiz isso, não é a tensão entre esse ponto e a referência, tá? Agora o V1 é a tensão entre esse ponto e a referência, tá?
Teria até que calcular a tensão, teria se eu quisesse. A tensão V1 é a mesma tensão que existe em cima da fonte de corrente de 4 mA. Essa fonte de corrente é um elemento. Tem uma tensão nela? Tem. Ela gera quanto de corrente? 4 mA. Qual é a tensão? Não sei, ele está pedindo isso. É o V1, concorda? Você pode escrever que o V1 é o quê? É V1,2 mais V2. Assim como eu tinha feito V3,2 mais V2, agora V1,2 mais V2, certo? Quanto é que é V1,2? Quanto é que é um V1,2? Menos 10. Quanto é que é o V2? 12. Quanto é que é V1? Desculpa. 2 volts. Tá? 2 volts. Certo? Acabou o problema? Acabou. Eu podia inventar um problema aqui. Eu perguntar para vocês, por exemplo, quanto é que é a corrente que passa aqui nesse resistor aqui. Vou chamar essa corrente aqui de I. Quanto é que é essa corrente? Tem um resistor, tem uma corrente, tem uma tensão aqui A, tem uma tensão B. Essa resistência vale R. Quanto vale I? Não olha para o problema, olha para o problema. Quanto vale VAB sobre R. Quem é VAB? Não é o VA menos o VB? Sempre? Não é? Isso vai dar quanto? Sobre R. Nesse problema aí, quanto é que vai ser o I então? Fala. V13 sobre 5.000, certo? Sobre 5K, não é isso? Mas o que é V13? A gente pode escrever como sendo V1 menos V3, certo? V1 é quanto? 2. Quanto é o V3? Menos 8. Cuidado com o sinal. Sobre quanto? Se quiser deixar sobre 5 e colocar a corrente em miliamperes, também pode fazer, certo? Ok? Aqui vai ficar em miliamperes. O que vai acontecer aqui? Vai ser I igual a 10 sobre 5 miliamperes, que vai dar quanto? Seria muito mais interessante ele ter pedido isso no problema em vez de pedir V1 e V2. Até porque o V2 é ridiculamente simples. O V1 também é simples, tá? Por que ele colocou esse problema? Para mostrar que vocês não tem que ficar fazendo toda hora supernó, etc. Nem sempre é necessário. Às vezes as tensões já estão ali, certo? Aqui, por exemplo, não precisa fazer supernó nenhuma, ele já deu as tensões todas. 3 fontes. Na verdade é um supernó só. As equações todas são equações de quem? De supernó. Não precisa mais fazer nada. É um supernó só. Isso aqui tudo, ó. Se você pegar isso aqui tudo, é um supernó só. Não precisa ficar se preocupando com corrente aqui, certo? A não ser que ele peça as correntes, né? A gente poderia fazer, mas por exemplo, ó, essa corrente aqui, quando eu faço em supernó, né, a gente nem sabe direito, porque na verdade é a corrente que entra aqui, né, é igual a corrente que sai. Então aí teria que ver aqui quanto é que vai dar, mas de qualquer maneira, né, tem que trabalhar em cima disso mesmo. Ok? Outro. 3.14. Esse aqui está aqui. Depois, né? Tudo bem, eu vou ter que pegar lá no nosso arquivo PDF 3.14. Esse aqui do outro livro, né? Tá. É que tem esse é legal. Esse tipo de problema vocês podem ter certeza que vai cair pelo menos um na prova.
que é problema de projeto, porque é o que interessa em circuitos. Não é chegar, vou fazer... Não, filho. O bacana é você saber fazer projeto. Não é para que circuito elétrico? Para saber lei de Ohm, para saber métodos? Não, é para fazer projeto. Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o texto, colocar lá no nosso... Mais. Vou pegar a figura. Opa. Ok. Atenção a vazio, pessoal, é tensão sem nada conectado. Por exemplo, quando você pega uma fonte de tensão, né? Se você medir os dois polos com um multímetro, aquela é a tensão a vazio. Quando você coloca alguma outra coisa, pode ser que uma tensão não seja... Por exemplo, deixa eu tentar... Fonte de tensão não foi o melhor exemplo. Vamos pegar um circuito qualquer aqui, ó. Se eu pegar um circuito qualquer aqui, um resistor, mais 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 um resistor. Por exemplo, a tensão a vazio, né, seria essa tensão aqui entre esses dois pontos. Eu não coloquei nada, certo? Seria, porque fica mais fácil ver assim. Com a fonte está sempre a tensão a vazio, vai ser sempre a tensão na fonte. Mas, por exemplo, aqui vai ser essa tensão é a tensão a vazio, né? Que nesse caso aqui, ó, se for vazio, vai ser a tensão entre esse ponto e esse, né? Porque aqui, como não tem nada, né? Concordam comigo? Não vai ser, esse resistor aqui não vai influenciar a tensão a vazio, mas a partir do momento que eu coloco um resistor aqui, aí essa tensão já vai ser diferente. Você está entendendo? Tensão a vazio é a tensão com os dois terminais liberados, ok? Então, beleza, eu só... Não quer dizer que é igual a da fonte, no caso. Se você colocar uma fonte, é igual a da fonte. Se for entre os dois terminais da fonte, claro, que é o terminal da fonte, tá? Mas é que eu não sei nem onde é que é, só coloquei, eu estou definindo tensão a vazio de uma maneira genérica, você está entendendo? Se você pegar uma fonte, sempre a tensão a vazio vai ser a tensão entre os terminais, né? A fonte de tensão, por quê? Porque a fonte de tensão fornece, fonte independente de tensão, fornece aquele valor de tensão, qualquer coisa que aconteça no circuito, não interessa o que está lá, é independente, então ela sempre vai fornecer. Então, a vazio dela vai ser sempre a tensão da fonte, né? Ok. Então, a tensão vazia do circuito divisor de tensão é o V0 sem o RL. Vocês estão entendendo? É o V0 sem o RL. Vai mudar? Vai mudar. Quando você... Olha só. Quem é a tensão a vazio? Será que eu consigo apagar coisas aqui? Né, de figuras? Talvez não, né? Só se eu recortar. Tensão a vazio seria alguma coisa assim, ó. Será que eu consigo? Não. Queria ver se eu conseguia apagar, mas não consigo. Tá? Tensão a vazio sem o RL. Tá? E aí o que vai acontecer? A tensão a vazio sem o RL vai ser R2. Esquece o RL. Vai ser R2, porque vai ser a tensão entre esse cara e esse cara aqui sem esse RL, tá ok? Então a tensão a vazio do circuito divisor de tensão mostrado na figura 3.14 é 8 volts, certo? Então não tem RL, tensão a vazio, sabe o que é L? L é carga, load em inglês. Então RL é quando você coloca uma carga no circuito, a tensão a vazio é sem o RL. Se é sem o RL, quanto é que ela vale? Quanto é que vale o V0 sem o RL? Presta atenção, pessoal. O V0 vale divisor de tensão. Vale quanto? Vale R2 sobre R1 mais R2, que multiplica quem? 40. Certo? Essa é a fórmula. Ok? Vale R2 sobre R1 mais R2, que multiplica 40. Mas ele fala que vale 8 volts, então isso aqui vale 8 volts.
Ok? Tranquilo? Tá. Eu consigo descobrir os valores de R1 e R2 assim? Não. Só tem uma equação e eu tenho duas incógnitas. Certo? O menor resistor de carga que está sempre ligado ao divisor é 3,6 kΩ. Ele quer dizer o seguinte, quando tiver, sempre vai ter uma resistência, um RL de 3,6 kΩ. Esse é o menor resistor, certo? Pode ter uma carga maior, pode ter 4 kΩ, pode ter 10 kΩ, mas a menor resistência que existe, ou seja, quando você tiver o RL, né, é 3,6 kΩ, certo? Então, por que ele está falando isso? Tá? Vamos lá. Essa é a tensão invasiva. Agora ele vai fazer o quê? Agora vamos pegar a tensão com resistência RL. Tá ok? Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui o circuito assim, ó. R1, R2 e RL, certo? E aqui vai ser o seu V0, certo? Agora sim, um outro V0. Tá dando para entender? Legal. Quem é esse V0? Eu também posso fazer o divisor de tensão aqui. Porém, eu não vou usar mais o resistor R2 somente. O RL vai entrar na brincadeira. Certo? Vai ser essa resistência aqui, ó. Essa resistência aqui. Quanto vale essa resistência, pessoal? Em função... Sim, então fala. Pessoal, quando eu falo assim, é para você escrever. Quanto é que vale? RL, R2. RL mais R2. O R2 mais RL. Certo? Ok. E quanto vale o V0? Vai valer... Vou chamar isso aqui de RP. Tá certo? Depois eu substituo. Esse V0 vai valer RP sobre quanto? R1 mais RP, que multiplica quanto? 40. Se eu substituir, vai ficar assim, ó. RL, R2 sobre RL mais R2 sobre R1 mais RL, R2 sobre RL mais R2, que multiplica 40. Certo? E ele fala que o menor RL é igual a 3,6 kΩ. Esse é o menor valor, certo? Notem o seguinte, ó. O que vai acontecer quando você trabalhar, né, com um RL, por exemplo, muito grande, né? Quando você tem, eu não sei o valor de R2, né? Mas se você tiver um valor assim, só para ter uma noção, vamos supor que R2, só para a gente ter um raciocínio, tá? Vamos supor que o R2, eu não sei o valor, mas vamos supor que o R2 vale, por exemplo, 1 kΩ, tá? Tá certo? O que vai acontecer? Se você, né, fizer aqui o RL R2, você vai ter um RL vezes 1, certo? Em cima, e embaixo vai dar um RL vezes 1, e embaixo vai dar um RL mais 1, certo? Dependendo do RL, tá? Você pode, o que vai acontecer? Se você colocar um RL bastante grande, digamos assim, essa resistência em paralelo ela vai tender a ser 1, certo? Ela vai tender a ser 1. Se você colocar um RL pequeno, pode ser que não seja, ela vai diminuir aí, tá? Mas você tem aqui um valor para o RL que ele vai variar de acordo com, desculpa, um valor para o RL, um valor para o RP que vai variar de acordo com o RL, certo? Ok? Tá, deixa eu voltar aqui, entrar no raciocínio, tá? Eu nem li todo o problema, né? O menor resistor de carga que está sempre ligado ao divisor é 3,6.
Quando o divisor estiver carregado, V0 não poderá cair abaixo de 7,5. Ele quer dizer o seguinte, que essa conta aqui, ó, quando tiver um RL aqui, ó, essa conta aqui, que é multiplicar isso por 40, não tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a 7,5 volts, certo? Quando o RL é igual, né, a infinito, que é quando você tira, né, o RL, quando o RL tende a infinito, o V0 dá 8, certo? O RL menor possível, né, é quando você tem o quê? Quando você tem 3,6 quiloohms, certo? E o que a gente vai fazer é o seguinte, o que acontece? Então, olha só, o RL menor possível, você tem 3,6. O RL maior possível chega a 8, né? É o maior possível. É o maior RL que você consegue, certo? É o maior que você vai trabalhar. Né? Quando você tiver um RL infinito, né? É o maior que você vai trabalhar. Então, quando você tem no maior possível, você tem 8. Isso meio que está dizendo o seguinte, que quando eu coloco o RL ali, a tensão cai, certo? Normalmente acontece isso, porque a resistência em paralelo ali vai ser menor do que a resistência total. Isso faz sentido, porque quando você coloca, você tem um resistor R2, pensa só no R2. Você coloca um cara infinito, a resistência tende a ser só R2, certo? Porém, se você pega o R2 e coloca um outro cara, digamos, a corrente não vai se dividir, a resistência total vai diminuir, porque você colocou um cara ali para passar mais corrente. Você está entendendo? Não está passando tudo por R2. Você está entendendo o que está acontecendo? E aí o que vai acontecer? A tensão é assim, ó, olha só. Vamos supor que não tenha nada. Está aqui só o R2. A corrente toda passa por aqui. Certo? Quanto é que vai ser o V0? Vai ser a corrente toda que está passando aqui por aqui, vezes quem? Vezes o R2. Não é isso? Quando você coloca um cara em paralelo, o que vai acontecer? A corrente continua vindo para cá. Ainda vai ter um pedaço aqui e vai ter um pedaço aqui. Só que a tensão aqui, como essa corrente vai ser menor, porque ela vai dividir, digamos, antigamente ela ia toda, agora ela começa a dividir, a corrente menor vezes o R2 vai ter uma tensão menor. Qual é o menor valor possível? O menor valor possível é quando é 3,6, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu agora vou colocar, e o menor valor possível vai ser, que eu tenho que atender aqui, né, do RL, é um RL que tem que ser maior do que, quer dizer, o RL no mínimo é 3,6, a gente já viu, é o menor valor possível, né? É só fazer esse valor como sendo a saída 7,5, que você tem que ter pelo menos isso, o menor valor possível tem que dar a saída 7,5. Não sei se vocês estão entendendo, né? O maior valor possível dá a saída 8. O menor valor possível tem que dar 7,5. Você tem que garantir isso. E aí como é que você faz isso acontecer? Você tem que escolher agora os valores de R1 e R2 para isso. Como assim? Uma equação você já tem, que é a equação de cima. Qual é a equação de cima? Isso aqui é 5, isso aqui é 1. Aí você tem que 5 R2 é igual a R1 mais R2, certo? É uma equação só. E aí eu posso escrever o que aqui? R1 é igual a quanto? 4R2. Mas eu não consegui ainda dizer qual é o meu valor ainda. Concorda comigo? Eu ainda não sei qual é o meu valor, certo? Como é que eu vou achar o valor? Agora eu vou pegar a equação de baixo. Qual é a equação de baixo? Eu não sei, eu vou pegar o pior, né, o valor mais baixo para RL que tem, porque o valor mais baixo, né, vai me dar a menor tensão possível. A tensão nesse caso vai ser 7,5, né, que eu posso. Por que a menor tensão possível? Porque é o que ele está falando no problema, ele está especificando. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui. Quanto é que é o RL? 3.600.
vezes quem? O R2 sobre 3.600 mais quem? O R2 sobre R1 mais a mesma coisa, 3.600 R2 sobre 3.600 mais R2. Isso tudo que multiplica 40 tem que ser igual a 7,5. Tá? Essa é a segunda equação. Tá? Como é que eu resolvo? Cara, eu vou resolver usando, né, os valores aqui que ele me deu, né? Vou primeiro substituir o R1 igual a 4R2. Eu encontro o valor de R2 e encontro depois o R1. Certo? Como assim? Não entendi, Abel. Vou explicar. O R1 vale quanto? 4R2. Certo? Então fica assim, ó. 3.600 R2 sobre 3.600 mais R2 sobre 4R2 que multiplica 3.600 mais R2 mais 3.600 R2 sobre 3.600 mais R2. Coloquei sobre o mesmo denominador embaixo, certo? Em cima e embaixo. Vezes não, vou botar assim. É igual a 75 sobre 10 vezes 1 sobre 40. Multiplica, dividindo por 40 dos dois lados, digamos assim, certo? 75 sobre 10 só para não ficar trabalhando com número decimal. Então, esse aqui vai dar 75 sobre 400. Ok, que mais? Ó, agora eu posso cortar esse cara com esse cara, certo? E outra coisa, esse cara R2 aqui, esse cara R2 aqui, esse cara R2 aqui também eu posso cortar, né? Todo mundo está multiplicando por R2, então vai ficar assim, ó, 3.600 em cima sobre 4 vezes 3.600 mais 4R2, não é isso? 4. Na verdade, eu podia ter feito uma coisa, eu vou fazer logo antes. Vou cortar o 4 aqui, vou cortar... É que dá para dividir todo mundo por 4, né? Certo? Aqui vai dar 900. Aqui vai dar 900. 4 vezes 9, 36, não é isso? Então fica assim, 900 sobre 3.600 mais R2 mais quanto? 900, não é isso? É isso aí. Legal. É igual a 75 sobre 400. Aí vai ficar assim, 900 vezes 400 dividido por 75 é igual a R2 mais 4.500. É isso, né? Isso aqui é 25 vezes 3. Só estou fazendo isso porque eu estou sem calculadora, senão já tinha feito outra coisa. É 25 vezes 3. Isso aqui, esse 3, isso aqui fica 300. 25, isso aqui é 3 vezes 100, né? Ou 300. Eu posso cortar isso aqui, dá 4, né? Então dá 12 vezes 400, não é isso? 12 vezes 400 dá 4.800, certo? Menos 4.500 é igual a R2. R2 deu quanto? 300 ohms. Se o R2 deu 300 ohms, quanto é que vai dar o R1? 1.200 ohms.
1.200 ohms, certo? Então, ele perguntou, projete circuito divisor que cumprirá as especificações que acabamos de mencionar. Especifique os valores numéricos de R1 e R2. Suponha que as potências nominais dos resistores disponíveis no mercado sejam 1,16, 1/8, 1/4, 1 e 2 ohms. Qual a potência nominal você especificaria? Vamos esquecer a fonte. Vamos pensar só no R1 e no R2 que a gente já acabou de calcular, certo? Então, eu sei quem é R1 e R2 e eu sei que a fonte é de quanto? De 40 volts. Então, ó, deixa eu fazer aqui a letra B. Esse aqui é simples, ó. A fonte é de 40, aqui é R1, aqui é R2. Quanto é o R1? 1.200 ohms. Quanto é o R2? 300 ohms. Não interessa, Léo, tem que pensar na maior corrente possível, né, que vai passar aqui, certo? Quando o RL é infinito, aí vai... Quando o RL... Não, tem a maior corrente é quando é 7,5 aqui, né? Exatamente. Não, essa é a menor corrente. A maior corrente é quando é 8 mesmo, certo? É justamente quando você tem o 8 volts ali, é o circuito aberto. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, vamos calcular a corrente que está passando aqui, I. A corrente I vai ser quanto? Vai ser 40 volts sobre 1.500 ohms, certo? Ok? Que vai dar, vê aí quanto dá em miliamperes. 4 sobre 150. 4 sobre 150 amperes. Vamos botar assim, depois a gente vê. Tá? Tudo bem, mas deixa assim, tá legal? Bom, o que vai acontecer? Qual é a potência que vai passar no resistor R1? É o que? É R1, que vale 1.200, vezes quanto? 4 sobre 150 ao quadrado. Tem que calcular isso aqui. Faz o cálculo para mim, por favor. R2 vai ser quanto? 300, multiplica 4, 150 ao quadrado. Faz o cálculo para mim. Com o calculador agora. 0,85,3. Desculpa, qual é o primeiro? 0,85,3. Tá, e o de baixo? Divide por 4, 0,20 e pouco, não é isso? 0,21,3. 21, né? Tá. Isso é o que? O watt. Certo? Ok? Então vamos ver lá os resistores. Então, ó, qual a potência nominal você especificaria? Né? O certo aqui no caso, você pode até trabalhar com 1 watt, né? 1/4 até daria para um resistor, mas para você ficar mais seguro seria 1 watt. Entendeu? Por que tem que ser 1 watt? Porque é o máximo de potência que ele vai dissipar. Ok? Ele não vai diminuir. Se você, por exemplo, colocasse um resistor de uma potência de 1,16, ele ia queimar. Um 1/8 é 0,125, 1/4 é 0,25. 1/4 até daria para o resistor R2, certo? Mas aí não daria para o resistor R1, certo? Então, você usaria 1 watt. Entenderam o que eu perguntei? Então, por exemplo, para o resistor R2 poderia ser de 1/4 de watt, para o resistor R1 teria que ser pelo menos de 1 watt. Certo? Porque ele está dissipando 0,83. Se você colocar um resistor de potência meio, ele dissipa 0,83, na pior caso ele vai queimar. Queima mesmo, ele simplesmente pega fogo. Né? A resistência não consegue funcionar naquele valor. Tá, ok? Entenderam como é que é? Esse exercício é um exercício de projeto, com certeza vai cair. Poderia até cair esse mesmo, não vai cair esse mesmo agora, mas poderia cair um parecido com esse. É um exercício de projeto, totalmente projeto. Você tem que calcular os resistores R1 e R2 para você conseguir, para você garantir. O que ele está falando aqui é o seguinte: não importa
qual é a coisa que eu coloque lá na minha carga, esse circuito aqui sempre vai trabalhar entre 7,5 e 8 volts. Então, é um circuito que não altera, quando você carrega o circuito, quando você coloca cargas nele, você não tem alterações muito grandes na tensão de saída. Você não coloca nada, a tensão de saída é 8, você coloca o que você quiser aqui, dependendo de como você ajusta aqui, dá 7,5. Entenderam isso? Tá? Mais algum? Vamos, já são 11 horas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o... Professor, quando tem algum exercício, tipo o 23, que está lá em cima? 23. Ou então o 13? Deixa eu ver aqui. 23. Não, é só o 23 mesmo. Ah, tá. E o 13, mas é 13 também, que é sem número, né? Ah, tá. 13. Calcule o valor absoluto e o sentido das correntes I1, I2 e I3 para o circuito da figura 772. Indique o sentido de cada uma na figura 7.72. Eu acho que eu já fiz esse. Mas de qualquer maneira, tá, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, ó, você coloca sentidos, você não sabe qual é o sentido, tá? Então deixa eu só pegar aqui que eu não capturei direito. Deixa eu capturar ele. Você não sabe qual é o sentido, né? Não fez barulho. Deixa eu ver aqui. Sim, quando eu tenho um circuito tipo assim, você acha mais fácil eu redesenhar ele para eu... Não, esse aqui é interessante redesenhar só por um detalhe. Eu tenho certeza que eu fiz esse aqui, ou pelo menos eu falei alguma coisa. O interessante de redesenhar esse circuito aqui é porque você não usa, digamos assim, normalmente isso assim, né? Você usa uma coisa assim. Certo? Então, se você fosse redesenhar, você faria o seguinte, ó. Uma fonte de 24 volts até o terra, mais ou menos 24 volts. E essa corrente que ele está aqui, que ele chama de I, vai ser essa corrente aqui, ó. I, tá? Posso riscar isso. Essa é uma forma de redesenhar, certo? Aí eu vou pegar agora e pegar isso aqui também, ó, que é 8 volts. Eu coloco assim, é 8 volts em relação à terra. Aí esses caras são juntos aqui, certo? O resto agora é só colocar as correntes aqui, ó. A corrente está vindo para essa, tem uma corrente aqui, né? Deixa eu colocar aqui até numa outra cor, ó. Essa corrente aqui é I, passa aqui, vem para cá, certo? Aí vou botar I2 aqui. Essa é I2, tá? Vou colocar I1 aqui. Essa é I1. Os sentidos são assim? Sei lá, não sei. Tá? Mas eu sei o seguinte, ó. A I1 continua aqui. Aí, olha só. Aqui é I1. Certo? Aqui é I2 e aqui é I3. Ok? O que vai acontecer aqui, ó? Vai ter mais uma corrente aqui. Certo? Que é o seguinte, ó, olha só, aqui você vai ter uma corrente que seria, se I2 está descendo, aqui é I3, então isso aqui é I2 menos I3, a gente até pode escrever assim, por causa da sinó, né? Certo? Ok? E aí olha só como é que dá certo, ó, eu até, só para mostrar que faz tudo sentido, ó, esse cara aqui vai ser quem? Vai ser I1 mais I3, concordam? Nesse pedaço. Quando ele chegar aqui, ele vai virar a corrente o quê? I, não é? Não vai virar a corrente I? Vamos ver se vai bater certinho? Quando ele chegar aqui, ele vai somar com essa corrente aqui. Quanto é que é essa corrente aqui? É I2 menos I3, não é? Então, vai ficar I1 mais I3 mais I2 menos I3, vai ficar I1 mais I2, que vai dar quem? Que vai dar I. E tá certo, porque olha só, o I não está chegando aqui? Não está saindo I1 e I2? Então deu tudo certo aqui, certo? Ele manda calcular as correntes. Olha só, pessoal, aqui não tem 8 volts?
entre esse ponto A aqui e o ponto B? Certo? Então, quanto vale 3? Quanto vale 3? 8 dividido por 10, exatamente. E para baixo mesmo, que é mais menos. Certo? Então, e 3 vale quanto? 8 dividido por 10 amperes. Certo? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui tem quantos volts? Entre esse ponto aqui em cima, vou chamar de C, e aqui B, tem quantos volts? 24, tem uma fonte ali, não é? Não tem? Tá bom. E entre C e A tem quantos volts? Entre A e B tem quantos volts? 8. Entre C e B tem quantos volts? 24. E entre C e A? Tem quantos? 24 menos 8, certo? Ou seja, quanto é que é o I2? É o que está entre C e A, que é quanto? 16 dividido por 2. Vai dar? Isso aqui é 0,8 amperes. Aqui vai dar 8 amperes. Quanto é que tem entre C e B mesmo? 24. Então, essa corrente 1 vale quanto? 24 dividido por 4, que dá 6. Todas as correntes que eu coloquei aqui foram positivas. I1, I2 e I3, certo? Então, todas estão com o sentido correto. Só precisa saber quem vale quem. I. Mas I vale quanto? I1 mais I2. Certo? Quanto é que ela vale? 14 amperes. Certo? I1 mais I2. Qual é o outro que você falou? Esse é o 13. Você falou do... Esse aqui. Esse aqui, ó, é o tipo do problema que ele confunde um pouco por causa do desenho, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, não tem jeito. O desenho nem sempre é o desenho que você gostaria, certo? Então isso acontece mesmo. Então vamos lá. Olha lá. Ele fala o seguinte, ó. Notem, ele nem colocou uma tensão de referência aqui, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou criar essa tensão de referência. Vamos desenhar diferente. Ó. Vou botar uma terra aqui, que nem existe, né? Mas eu vou colocar, certo? E aí é o seguinte, eu vou colocar daqui para cá, eu vou colocar os 24 volts, certo? E daqui para cá, eu vou colocar, olha só, menos mais, né? Porque aqui seria, vamos botar falando, só para vocês terem ideia, faz o que seria aqui. Vou colocar um terra qualquer aqui. Mais menos 24 volts, até o meu ponto de terra aqui, certo? Aqui seria mais menos 8 volts, certo? Mais menos, sempre do ponto de onde está saindo até onde está chegando no terra, tá? Só que botar mais menos 8 volts, eu posso escrever como? Colocar 8 volts e colocar isso aqui o quê? Inverter, né? Só para não ficar trabalhando com valores negativos, certo? Ok. Desenhei assim,
primeiro desenho que eu fiz é isso, tirar essas bolinhas, tá? Alguns livros fazem isso, livros de eletrônica, vocês vão ver muito isso. Tirei as bolinhas, tá? Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Tá, vou fazer o seguinte, ó. Vou redesenhar agora. Ainda vou deixar esses triângulos aqui, não quero mexer nisso agora. Aqui é 12. Depois eu brinco aqui com esses triângulos. Quero mexer em outra coisa agora. Aqui é 4 ohms. Aqui é mais menos 24 volts. Aqui tem um cara que é o terra. Aqui vale quanto? Vale mais menos o quê? Mais menos 8 volts. A gente inverteu porque eu fiz isso, tá? E agora um truquezinho do professor, né? Olha só, pessoal, presta atenção. O meu terra estava aqui, ó. Aí eu vou dar um de João sem braço, vou esquecer que ele está aí, eu vou botar ele em outro lugar agora, não tem problema. Como assim você vai colocar ele em outro lugar? Vou colocar ele em outro lugar, vou colocar ele aqui embaixo. Tá? Eu não podia fazer isso antes porque a fonte estava ali, naquele ponto, certo? Mas eu até podia ter feito isso, entendeu? Na verdade, até podia ter feito isso. Podia sim, mas, sei lá, fiz o primeiro, até podia ter feito isso, mas aí seria uma magiquinha, podia ter colocado a terra aqui, ó, e botar esse cara para cá, colocar uma fonte aqui, tá? Mas deixa, eu faço agora, não tem problema, eu faço agora, vai dar no mesmo. O que vai acontecer? Então eu vou apagar esse cara aqui, ó, essa terra que está aqui, e vou colocar ele ali embaixo, certo? Eu podia ter feito isso direto, mas não era tão imediato que nem eu fiz antes, tá certo? O que acontece? Aqui, ó, eu vou ter o quê? Isso aqui é equivalente a uma fonte de quanto? Mais menos é uma fonte de 32. É porque aqui, ó, A, B, C. VAC vai ser o quê? VAB mais VBC, certo? Então vai ser 32. E olha o que vai acontecer agora então, pessoal. Presta atenção. Ó, o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui um cara, olha só, esses dois caras, eles estão em paralelo, ó. Tá vendo que eles estão em paralelo? Certo? Então eu posso substituir isso por quem? Por um cara só. Então eu vou fazer o seguinte, vou substituir por um cara só. Tá? O C continua aqui, porque na verdade o que tem é isso. Eu vou fazer assim para vocês entenderem, ó. Eu vou juntar isso aqui como se fosse um C. Estão entendendo? Deixa eu apagar botando outra cor. Então vai ficar assim, ó. 8 ohms. Ai, que ficou horrível isso aqui. 8 ohms. C. Tá ok? Que mais? Aqui é o A, né? Aqui é o A. Todo mundo vendo os pontos? É importante ver isso. Aqui o A. Entre o A e o C tem uma fonte de quanto? De quanto? 32 volts. A corrente que ele chama de I1 é o que está saindo aqui. É o que está chegando no ar. Concorda comigo? Não é o que está chegando no ar, que está saindo da fonte chegando no ar? Eu só estou redesenhando o meu circuito. Tá? Continuando aqui. Certo? Aqui é quanto? 4. E aqui, ó, vai ter o que desse lado aqui? Apesar do desenho estar assim, ó, aqui tem um outro resistor. De quanto? De 12. Vê se todo mundo entendeu o desenho que eu fiz. Porra, mas é muito diferente do que está no problema. Sim, por isso que ele bota lá um problema com asterisco, tá vendo? Tá vendo? Totalmente diferente. Esse circuito que eu acabei de desenhar é o circuito original, só que desenhado de forma diferente, certo? Ou seja, 32 volts
entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Por quê? Porque é 24 entre o terra. Colocando terra aqui, ó, é 24 menos 8, que vai dar mais 8, certo? Ok? Vai ficar quanto? Vai ficar, né, o nosso famoso, né, 32. E aí? Agora, galera, qual é a corrente I1? É só pegar e fazer o paralelo desses três caras aqui para descobrir a resistência, certo? Quanto é que é o paralelo deles? Vai ser... Você pode fazer assim, ó, 1 sobre R, você pode escrever assim. Eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer dessa forma não, mas eu posso fazer assim que eu vou fazer agora, ó. 1 sobre R é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 4. Ok? Você pode fazer assim, tá? Certo? Mas você também pode fazer o seguinte, faz, por exemplo, o 4 com o 12, o 4 com o 12 vai dar quanto? O 4 com o 12 dá 4 vezes 8, concorda? 4 vezes 12 vezes 8. Então, você pode fazer dois, aqui está todo mundo paralelo, então você pode fazer o 4 com 8, você pode fazer o 8 com 12, e você pode fazer o 4 com 12. Por que eu escolhi o 4 com 12? Porque olha só, 4 vezes 12, 48. 4 mais 12, 16. 48 dividido por 16 dá 3. Então fica 3 em paralelo com 8, certo? Aí vai dar quanto? 3 vezes 8, 24. 3 mais 8, 11. 24 sobre 11, certo? Então, esse R aqui vai ser quanto? 24 sobre 11 ohms. O R equivalente. 32 dividido por 24 dividido por 11 é o que? É igual a I1, certo? Que vai dar quanto? Aqui, ó, aqui dá, divide por 8 dá 4, divide por 8 dá 3, certo? Então dá 44 terços. I1 é igual a 44 terços de ampere. E aqui eu já encontrei o I1. Calcule a potência dissipada pelo resistor de 4 ohms. Calcule a potência dissipada pelo resistor de 4 ohms. Ué, corrente 2 é igual a I1, né? Descubra a corrente 2 é igual a I1. Tá? Corrente 2 é igual a I1. Certo? É? Ah, não. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Espera aí. Essas fontes podem não estar em série. Deixa eu ver aqui. Está até achando umas coisas erradas aqui. Espera aí. Como ele pediu o I2 aqui, ó, deixa eu ver uma coisa. Se eu desenhar de novo. É bom, né? Fazer exercício é isso. Né? Tá. Deixa eu desenhar de novo. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Vou apagar tudo aqui. E vou desenhar de novo. Vou meter a terra aqui mesmo, onde estava. Deixa eu colocar aqui a terra. Deixa eu primeiro apagar isso aqui. Vou botar o terra aqui mesmo. Certo? Então, vou botar isso aqui assim. Não tem problema. Essa corrente, esse cara aqui é um cara de... Entre esse ponto, né, e o terra, deixa eu fazer ao contrário. Entre esse ponto e o terra, tem não, isso mesmo não faz sentido o que eu fiz aqui. Eu acho que é resistência equivalente.
Não, deixa eu só ver, deixa eu imaginar aqui, peraí. Não pode ser o terra aqui. Não, acho que eu fiz certo mesmo, tá? Não tem problema não, acho que eu fiz certo mesmo, tá? Mas é que nesse caso o I2 vai ser igual ao I1, né? Porque ele vai continuar e vai fechar ali, certo? Para calcular a potência aí é fácil, você não tem a tensão a tensão é 32 volts, não é? Então, se a tensão é 32 volts, então você pode calcular V2 sobre R, é mais fácil ficar calculando a corrente em cima. Em vez de fazer a potência sendo R vezes I ao quadrado, faz V2 sobre R, que é a mesma coisa. Com o V2 vai ser 32, né? Então fica 32 ao quadrado dividido por 4, certo? Deixa eu ver, eu vou ver os solutions aqui para quanto é que é. Capítulo 6, né? Do livro, o terceiro livro. Deixa eu ver só quanto é que é o solutions. Eu não tenho vergonha de consultar quando estou em dúvida, não. Deixa eu achar aqui. Circuitos. Até porque a gente já tem que terminar a nossa aula. Mas vamos lá. Circuitos, material. É o livro 3? Eu acho que é. Deixa eu ver o jeitão. É esse aqui, né? Do Boylestad. Não é isso? Sim, então eu estou falando só para ver o jeitão do exercício. Será que é esse mesmo? Parecendo... Ou é o outro? Eu achei que está em azul, né? Acho que não, acho que é o livro... Não, mas eu acho que é, né? Desculpa, é esse mesmo, né? Ele coloca capítulo 6. Deixa eu ver, capítulo 6, exercício 23. Não é? 6. Passado? Está em azul? Mas pode ser que seja, né? Passado. Ah, não, está em verde mesmo, agora que eu vi. Onde é que eu vi azul? Exercício 23, não é? Vamos lá. É esse mesmo, 6, 23, problema 23. Então vamos pegar aqui solutions 23. Chapter 6. Isso. I2 igual a mim, aquilo mesmo, estava certinho que eu fiz. Beleza. Tá? Acabei confundindo vocês, mas é isso aí. Ok? 32 sobre a resistência, né? Que está certinho ali. 8 em paralelo com 12, deu 4 e 8, 4 e 8 em paralelo com 4, 2 e 1, né? 32 dividido pela resistência em paralela deu 14,67 amperes. Tá? Potência que eu falei para vocês fazerem, olha, ele fez igualzinho ali, ó, 24 mais 8 ao quadrado dividido por 4, tá? E depois I2 igual a I1 igual a 14,67, ou seja, deu certinho, tá? Eu estava certo. Às vezes eu até me confundo, viu? Eu fiz o exercício absolutamente certo direto, mas aí quando ele falou I2 igual a I1, deixa eu ver se tem alguma pegadinha. Eu falei, pô, I2 é igual a I1, né? Mas como ele perguntou qual era o valor de I2, a gente fica achando que de repente tem uma pegadinha no problema, né? Não tinha nenhuma, eu até falei, I2 é igual a I1, mas como o cara perguntou isso, a gente, pô, será que esse cara está querendo alguma coisa? Não estava, certo? Mas a gente às vezes se confunde, então, mas deu certinho. O que eu fiz está correto no solutions, tá? No exercício. Notem, esse aqui é o problema de solutions. Olha só o solutions, como é que está. Vamos combinar, adiantou alguma coisa para vocês estudarem, olhar os solutions assim? É por isso que tem que fazer, você está entendendo? Eu tenho um projeto, e eu vou fazer isso ainda, é pegar todos os exercícios dos livros que eu utilizo, eu falo todos, e fazer.
Não fazer os solutions assim, fazer do jeito que eu fiz agora aqui. Mesmo que eu tivesse não tendo, e olha que aqui eu ainda vou perguntando, mas obviamente não dá para fazer com gente, eu vou fazer em casa, eu vou jogar direto, mas de qualquer maneira muito mais explicativo do que o cara colocar lá. Praticamente aqui o cara só colocou a resposta, ele já vai falando 8 em paralelo com 12, em paralelo com 4, porra, ele não explicou nada, ele não redesenhou, ele não... Porra, aí fica difícil para o aluno, ainda mais um exercício teoricamente que ele considera asterisco, difícil, tá? Mais dúvidas vocês me perguntem no Face lá, tá certo? Obrigado por terem vindo.